Fala galera, muito boa tarde, boa noite, bom dia, dependendo do horário que você estiver assistindo essa live aqui, tá beleza? Nessa live, nessa gravação, nessa aula, a gente vai dar uma aula sobre técnicas para você aprender a elaborar as questões discursivas da Sebrasp, tá bom? Então, se você não sabe como que você deve responder essa questão discursiva, é hoje e agora que você vai aprender, e também nós vamos abordar como que você deve fazer para evitar certos erros, tá beleza? E ensinar você a escrever de uma vez por todas, tá bom? Eu sou o professor Lucas Eduardo, sou professor de provas discursivas aqui da Apóstolos Concursos, sou auditor fiscal da Receita do Distrito Federal, também já fui técnico judiciário do STJ e tive outras aprovações aí também, tanto na área fiscal como na área de tribunais. Sou formado em contabilidade, estou terminando meu mestrado em Direito Tributário. Estou aqui com meus dois parceiros, Matheus Mota e Humberto Fraga. Fala aí, Matheus. Fala, galera. Para quem não me conhece, eu sou o Matheus Mota, professor orientador, tá? E aqui da Apóstolos Concursos, sou também auditor fiscal da Receita do Distrito Federal. Antes daqui eu era técnico do MPRN e trabalhava junto de promotoria, então escrevia bastante lá. Já fui também auditor fiscal no município da Bahia, chamado Valença. Sou baiano, engenheiro mecatrônico, formado em contabilidade também. Sou mestrando, né, em Direito Tributário, igual ao Lucas. Tenho algumas pós-graduações e estou aqui para passar um pouco mais de conhecimento aí de como redigir uma boa discursiva para a banca Sebrasp, que foi a banca do meu concurso e o do Lucas Eduardo, onde eu consegui 103 posições só com a minha discursiva. Boa noite, Humberto. Conta um pouquinho aí sobre você. Boa noite, galera. Para quem não me conhece, meu nome é Humberto Fraga, sou auditor do TCM Bahia, tá? Ao longo aí da minha trajetória, já fui do TCE de São Paulo também, fui aprovado e nomeado também na Cefaz do Maranhão como auditor fiscal. Então, na minha trajetória aí, eu permeei muito na área de controle e fiscal, mas resolvi permanecer na área de controle. Formei, tive algumas graduações, né? Formei em administração, formei em direito também, tenho pós-graduação em gestão empresarial, estou fazendo agora em auditoria financeira e estamos aí agora como professor da LS e como professor aqui, né, do curso dos apóstolos para passar os bizus das discursivas aí, em específico da Sebrasp, que a gente vai te dar todo o beabá hoje para você. Então, beleza, sem mais rodeios, vamos iniciar aqui essa nossa aula, tá beleza? Eu vou compartilhar a minha tela com vocês para a gente começar essa brincadeira. E nós vamos tecer vários comentários aqui para vocês perderem esse medo aí de escrever. Medo este que eu também já tive na minha época que eu estudava para concurso público. E uma das dicas principais que eu posso dar para vocês é o seguinte: pratiquem bastante, escrevam muitos textos, enviem os textos para correção do nosso curso aqui Discursivo dos Apóstolos, tá beleza? Façam todas as questões, porque só assim que você perde o medo da escrita, tá beleza? Então, de antemão aqui, ó, a gente vai realmente te ensinar tudo que você tem que fazer da hora que você chega na prova, na verdade, antes, né, do treino de discursivas, abordando o dia da prova também para você saber o que você tem que fazer, porque essas coisas que a gente fala aqui parece besteira, né, Matheus? Mas os alunos, eles acabam pecando nisso daqui e é triste ver um cara perder uma prova por conta desses procedimentos que a gente vai falar aqui. Procedimento apostólico de sucesso para resolver uma discursiva. O que você vai fazer? Chegou lá no dia da tua prova, sentou na cadeirinha, uma das primeiras coisas que a gente fala, você vai pegar lá a folha do gabarito, certo? Onde você coloca ali o certo e errado do CESP, e vai pegar também a folha definitiva da sua prova discursiva e vai guardar essas duas folhinhas debaixo da carteira para não correr o risco de acontecer uma coisa que acontece demais, é você rabiscar o gabarito ou rabiscar a folha de resposta definitiva, tá beleza? Então faça isso para você evitar esse tipo de problema. Show de bola? Coisa importantíssima. E eu já quero falar aqui para quem enviar o nosso texto para correção usando uma caneta azul. A partir de hoje, quem fizer isso vai tomar um 0, sabe por quê? Porque o edital de vocês fala para você utilizar caneta de tinta preta e material transparente. Então, suas ferramentas são essas canetas, tá beleza? Você vai levar 4 canetas para sua prova. Por quê? Uma para você ser um bom samaritano e emprestar para o cara que vai esquecer,
Com isso, você já evitou um problema de esquecer a sua. E também pode acontecer de dar errado uma caneta e tal, você perder. Então, leve logo 4 para garantir isso daí. Preta em material transparente. E na hora que você for escrever o seu texto e enviar para a gente para corrigir, se você mandar em azul, já estou avisando, é 0, porque você só pode escrever com caneta preta. Então, pegue todas as canetas azuis que tiverem na sua casa e jogue fora agora. Beleza? Outra dica importante, qual que é o melhor tipo de caneta? Eu adoro responder essa pergunta porque eu sou canhoto e eu tinha um problema por ser canhoto, porque na hora que a gente escreve, quem é canhoto sabe disso, você acaba passando a mão em cima da tinta e aí vira um melaço ali, fica tudo melado. Então, escolha a sua caneta, vá até a papelaria para você ver qual que é o tipo de caneta que melhor se adeque ao seu tipo de escrita. Eu gostava de utilizar essa caneta aqui, tá beleza? Se não tiver passando aqui, vocês podem me mandar o WhatsApp que eu mando a fotinha dela. Por quê? Porque era uma caneta de ponta fina, tá? Minha letra era bem gordinha, então eu tive que aprender a escrever de uma letra menor. E ela ainda é uma caneta esferográfica, então ela seca rapidamente. Então eu ia escrevendo, passava minha mão e não ficava aquele borrão. Então, escolha a sua caneta, treine os textos que vocês forem escrever na caneta que você vai utilizar no dia da prova. É que nem o Matheus fala, já vai treinando com a chuteira que você vai usar no dia. Não adianta você usar uma chuteira no treino, chegar no dia da final do campeonato e pegar a chuteira que não era que você estava utilizando do colega ou qualquer outra coisa. Então, acostume-se a escrever com a caneta que você vai utilizar no dia da prova. Tá beleza? Tempo ideal para resolução de uma questão discursiva. Isso daí é bastante interessante, vocês têm que analisar ali a quantidade de linhas, mas uma questão ali de 20 a 30 linhas, o aluno ele tem que ter capacidade de conseguir responder aquilo ali de 60 a 90 minutos. Eu diria que 90 minutos é muita coisa, mas depende também do tempo total que você vai ter para resolver isso daí no dia da sua prova, se você vai ter uma prova objetiva junto com subjetiva, ou se vai ser uma prova só discursiva. Mas de 60 a 80 minutos ali por questão discursiva de até 30 linhas, é um tempo razoável. Poxa, não estou conseguindo resolver dessa forma ainda. Claro que você tem que ir treinando com o tempo, tá beleza? E ir diminuindo esse tempo de resolução de questão. E aí a gente entra até num tópico que está lá no final sobre o rascunho ou não. Tá beleza? Outra dica importantíssima, né? O que fazer na hora da prova? Eu respondo a questão discursiva primeiro, respondo as questões discursivas primeiro. O que eu faço? Eu gostava de fazer isso, o Matheus também e o Humberto também. Eu abria a minha prova, dava uma lida na questão discursiva, olhava o que ela estava pedindo e ia fazer a prova objetiva. Por quê? Às vezes ali, fazendo a prova objetiva, você tem alguns insights. E aí você pode utilizar isso para resolver a sua questão discursiva. Às vezes é o que a gente fala, né? Não foi amor à primeira vista quando você olhou para a questão e você não sabe a resposta. Então, naquele período ali que você vai fazendo as questões objetivas, pode ser que você lembre da resposta, tá beleza? É claro que se você fizer a leitura da questão discursiva e já lembrar que, poxa, não posso deixar de falar disso, daquilo, você já coloca em tópicos ali aquelas coisas, mas a grande dica é o quê? Leia a questão discursiva, vá fazer sua prova objetiva, e aí depois você vem e resolve a questão discursiva. Se o tempo apertar, você, no meio da prova objetiva, vai lá, escreve a discursiva, e depois termina a sua prova objetiva, para você não chegar e ter que fazer a questão discursiva com pressa e acabar esquecendo alguma coisa, tá beleza? Vai sempre dosando o tempo disso daí. Fazer ou não fazer rascunhos? Depende, galera. Vocês têm que analisar o tempo ali que vocês vão ter disponível para poder fazer a sua prova, a sua questão discursiva também, tá beleza? O que a gente sempre fala é o seguinte, a decisão sobre fazer um rascunho você toma ali no dia, você vê se realmente vai precisar, e não necessariamente você vai precisar fazer rascunho de tudo, você pode às vezes fazer rascunhos de períodos ou de parágrafos, ou você pode utilizar o que a gente chama de rascunho apostólico em tópicos. Porque, veja, a sua questão discursiva geralmente vai vir ali com 2 ou 3 perguntas, e isso vocês estão vendo no nosso curso. O que você vai fazer? Poxa, pergunta 1. Você coloca ali já meio que os tópicos daquela resposta, coisas que você tem que responder. Prestem bastante atenção, porque muitas vezes na pergunta 1, ela tem 2 perguntas. Então, você já faz um apontamento ali, ó, número 1,
número 2, dentro daquele tópico que está sendo perguntado, para você não esquecer de abordar nenhuma das subperguntas. E aí você vai lá e coloca em tópicos mesmo aquela resposta. Isso daí já te mostra o que tem que ter na sua resposta. Já é meio que um esqueleto de um rascunho. É o que a gente chama de rascunho apostólico em tópicos. E aí depois você vem no seu texto, juntando aqueles períodos ali e formando os parágrafos. Muitas vezes, se tiver tempo, você pode fazer um rascunho daquele parágrafo todo e depois passar limpo, mas é uma decisão que você geralmente toma ali no dia da sua prova. Às vezes você vai fazer de uma ou duas questões e não de outra. Então, peguem esse feeling, tá beleza? Qualquer coisa, manda uma mensagem pra gente ajudar nisso daí com vocês também. Beleza? Vamos para frente aqui. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Não, tudo bem. Show de bola. Matheus, manda bala aí agora. Então, eu quero puxar o fio do que você acabou de falar, né? Porque a apresentação do seu texto vai ser o escopo, o esqueleto de tudo que você vai estar respondendo. E aí, meu amigo, o que acontece? Você tem que ter uma letra extremamente legível, tá? Mas essa extremamente legível é só o quê? Como é que você vai mensurar isso? É aquele texto onde você manda para uma pessoa comum e ela consegue fazer a leitura sem ficar empacando toda hora, certo? Isso ajuda você até na grafia, porque você consegue identificar ali, além da letra que você está ali escrevendo, né, se você colocou certas grafias, como às vezes o cedilha, né, ou se você colocou um acento, se você colocou o tracinho da letra T, o pingo do I. Então, é importante que você tenha ali uma boa letra que seja legível para o examinador. E aí você vai conseguir fazer isso como? Entregue esse texto para, por exemplo, seu professor, né? Pode ser para mim, pode ser para o Lucas, o Humberto, sua mãe, seu pai, e veja se eles conseguem fazer uma leitura sem ficar empacando, sem ficar tendo que perguntar o que você quis escrever aqui. Isso é a legibilidade, certo? Você não precisa ser, quando eu falei extremamente legível, é que você consiga passar suas ideias ali dentro dessa letra e sua grafia, você consiga fazer a leitura. Esse extremamente, né, é para o cara entender o que você está escrevendo. E aí você pode escrever tanto em letra cursiva, que é aquela que você nem tira, né, o dedinho da caneta ali, a caneta você não tira de cima do papel, como também você pode desenhar as letras, que seria aquela de forma. E você também pode misturar uma com a outra, desde que você pegue a letra de forma e você diferencie a maiúscula das minúsculas nos momentos ali de início de período, início de parágrafo, certo? Que seriam ali os momentos onde você tem que ter uma letra maiúscula no início da frase, beleza? Já com relação a rasuras, galera, quando você errar alguma letra, alguma palavra, o que você tem que fazer? Passar um tracinho simples. Não é para botar entre parênteses e fazer o tracinho simples. Não é para fazer 2 tracinhos simples. Não é para fazer um X. É simplesmente para você passar um tracinho simples. Antes de eu passar esse slide, eu ainda vou mostrar para vocês aqui, numa questão, efetivamente o que você tem que fazer, beleza? Já com relação à indicação de parágrafos. Galera, às vezes vão vir ali, como o Lucas falou, que eu quis puxar a cordinha, você vai ter dentro de uma mesma questão 3, 4 quesitos. Como é que você vai começar a escrever isso? E a resposta é da forma direta. Se foi feita uma pergunta, não enrole, não faça introdução, nem faça conclusão. Você tem que responder da forma direta. E não tem que colocar ali, se tem 3 quesitos na sua questão, você não tem que colocar parênteses, e aí você escreve. Não é para fazer isso. Sua prova é um texto dissertativo, você tem que escrever ali na terceira pessoa, certo? E responder a cada um dos quesitos. E esse texto ele tem que estar coeso, né? Então, como é que você deixa o seu texto coeso ali? Com os conectivos. Então, você escreve ali diretamente a primeira resposta, vai para um segundo parágrafo, coloca um conectivo que relacione ali com o primeiro parágrafo, escreve essa segunda resposta e faz o terceiro ali, que normalmente são 3 quesitos, 4 às vezes, mas acredito ali que 3 quesitos já é mais normalmente o que o Sebrasp traz dentro da sua prova, beleza? Vamos ver situações aqui atípicas, que vai estar no slide mais para frente, sobre uma questão que vem muito grande, né? E aí você tem poucas linhas. Ou o inverso também, às vezes vem poucas linhas, ou muitas linhas, para uma pergunta mais simples, beleza? Mas a gente vai chegar lá. Já com relação aqui ao respeito às margens, veja, tem uma técnica que a gente tem aqui, a técnica apostólica aqui das margens, né? Para você não deixar um buracão lá nela, porque isso influencia na sua apresentação. E qual é essa técnica? Quando você
vê que não vai dar para escrever a palavra, ou você tem certeza que não vai dar, insista em escrever, porque se não der o espaço mesmo, você passa um tracinho simples nela, certo? Jogando com o regulamento debaixo do braço, já que isso não é considerado erro. Escreveu ali algumas letrinhas e não deu o espaço para você fazer a translineação, faz um tracinho simples, continua na próxima linha, reescrevendo a própria palavra que você começou lá e passou esse tracinho simples para dizer ao examinador, ó, desconsidere isso aqui e vamos continuar aqui na próxima linha, beleza? Vou mostrar rapidamente aqui o que eu estou falando, tá? Que é o quê? Uma questão aqui que, inclusive, caiu na Cefaz DF, o Lucas já está aí ambientalizado com relação a ela, tá? E veja que nessa questão foi pedido aqui um quesito, né? Ele perguntou uma coisa aqui, tá? Perguntou uma segunda coisa aqui, né? Ó, tá aqui mais ou menos. E uma terceira coisa nesse ponto, certo? E aí você tinha que responder 3 quesitos, né, dessa questão em uma dissertação. Ele coloca até a nomenclatura aqui, ó, dissertação. Nessa aqui ele pediu 60 linhas. Eu quero só demonstrar para vocês de alguns pontos que eu falei. Tá aqui a resposta da questão que eu utilizei, mas vamos lá. Quando eu errava alguma palavra, olha o que eu fazia. Passava um tracinho simples, tá vendo? Quando eu tinha algum problema mais aqui, ó, eu colocava um tracinho simples. Galera, às vezes eu fazia isso daqui de colocar o parênteses, mas era o quê? Uma situação em que eu estava vendo ali que, poxa, eu preciso colocar o parênteses, senão o examinador não vai entender que eu também quero tirar essa vírgula aqui. Então, na situação difícil, eu preferi colocar o parênteses fazendo da forma que é errada, mas era a única alternativa que eu tinha, porque se eu passasse um tracinho simples ali, eu não conseguia englobar a vírgula. Então, eu deixei esse indicativo aí para o examinador, né? E aí, sei que não é a melhor das opções, mas era a que eu tinha para eu não deixar o meu texto errado, beleza? E aí eu quero mostrar mais aqui o quê? O respeito às margens. Olha como eu colo bonitinho aqui todas as margens. Eu sempre chego do lado mesmo, eu encosto nela, tá? E esse aqui é o ideal. Tem gente que erra, inclusive, na margem do lado esquerdo, e essa daqui é a mais fácil que tem, porque você vai começar a botar a pontinha da caneta exatamente em cima da margem esquerda, e aí você vai conseguir continuar escrevendo, beleza? Então, mostrei aqui a questão da rasura, mostrei como é que você faz as margens, e veja que você não pode colocar o quê? Isso daqui, ó. Se for um quesito, se for 2, não faça isso. Você não pode escrever dessa forma, você simplesmente começa escrevendo já a resposta oficial ali, sem colocar essa indicação do que você está respondendo. Nem letras, né? Pode ser letra A, B, C, você não vai fazer isso, nem o 1. E outra, iniciar com um parágrafo, ó. Tá vendo a paragrafação aqui como foi feita? Normalmente 2 dedinhos ali. Se o seu dedo for muito gordinho, utilize ali a tampinha da caneta, só aquela partezinha, que aí vai ser o tamanho certinho para você começar essa discursiva, beleza? E aí, voltando aqui agora para os slides, a gente vai para o terceiro slide aí, que o Humberto vai estar assumindo o controle. Eu queria só aproveitar e fazer uma pergunta para você, que acontece muito em texto que a gente corrige dos alunos aqui, né? Falando daquela rasura lá. A gente já viu que o correto é o quê? Você passa um traço e escreve à frente. A gente pode fazer aquele gavião também, Matheus? Ou é só o traço mesmo? Também não pode fazer o gavião. Mas, galera, eu quero deixar uma informação importante aqui. Do mesmo jeito que você não pode botar entre parênteses, né? Veja, se às vezes você for fazer um gavião aqui, que é você colocar aqui, né, escrever alguma palavra que estava faltando aqui, né, nessa linha, veja, se ela for uma palavra sensível, importante para você colocar ali, aí sim vale a pena você colocar, porque vai ser um erro de português em detrimento de uma informação que responde o conteúdo, e ela é muito importante. E devo dizer, aqui no Sebrasp, o que acontece? Essa parte de conteúdo ela é muito importante, mas o Sebrasp ele também avalia com relação ao português. Uma dica que eu já dou aqui, se você for fazer algum gavião, veja, quanto mais linhas você escrever, menor será o peso daquele erro. Exato. Então, o Sebrasp tem uma fórmula própria que ele leva isso em consideração. Então, tanto a parte de conteúdo ela é importante, mas como também você usar essa estratégia que, às vezes, você vai ter um erro que é comum acontecer. E aí, se for para fazer, vamos minimizar os danos. E nesse caso aqui, porque você colocou informação importante por conta do gavião, vamos colocar o máximo de linhas possíveis para esse erro não valer tanto ponto na sua discursiva. Beleza? Fechou, fechou. Vamos, então, aqui para o próximo slide, né?
Humberto aqui agora vai falar sobre o formato. E aí, Humberto? Bota só aí no mudo. Tá no mudo, Humberto? Tá ouvindo aí? Beleza. Tá, vamos lá. Vamos lá. Vamos agora falar agora do formato e o tipo textual, tá? Da banca. Lembre que a gente está falando aqui da CESP e Sebrasp, certo? E aqui a gente tem que ter muita atenção para como a banca cobra, certo? Por quê? Porque a CESP ela tem um caráter muito peculiar. Algumas bancas em específico, quando ela pede algo dissertativo, né, uma dissertação, ela vem com aquela ideia pedindo uma forma de escrever, né, exigindo ali uma introdução, né, o desenvolvimento e a conclusão, tá? Isso é muito comum em algumas bancas específicas, só que não é o caso da CESP, certo? As questões da CESP, ela não exige que você coloque uma introdução, nenhuma conclusão. A gente precisa trabalhar direto no desenvolvimento e respondendo sempre diretamente o tópico. A gente vai sempre olhar lá a questão, olhar quantos quesitos de perguntas tem ali, ou perguntas ou subperguntas, e ver. Muitas vezes a CESP coloca 2, algumas vezes 3. Né? Então, vamos dar o exemplo aqui de 3 quesitos para responder, que tem até o valor lá de cada quesito que você responder. O que é que você vai fazer? Você vai dividir sua resposta em 3 parágrafos. E cada parágrafo você vai responder diretamente aquela pergunta. Agora sim, muita atenção, porque essa resposta da CESP não é porque você vai responder diretamente que ela não precisa ter uma coesão. Ela precisa sim ter uma coerência e uma coesão entre os parágrafos, tá? Então, muita atenção aos conectivos, à construção da ideia, para que você consiga terminar um determinado parágrafo e começar o outro com algum gatilho ou algum conectivo que puxe o de cima para mostrar que o seu texto é coeso e coerente, certo? Então, resumindo, CESP, esqueça a introdução, esqueça a conclusão, foque no desenvolvimento e coloque um parágrafo para cada resposta. E outro detalhe, uma dica, facilite a vida do examinador. Não fique misturando as respostas de uma nas outras. Por quê? Porque quem está examinando e quem está avaliando ali, ele vai tá olhando um espelho do lado procurando palavra-chave. Então, se você delimitou ali que seu primeiro parágrafo está respondendo o quesito 1, ele não vai prestar atenção se no seu terceiro parágrafo você está complementando a resposta de cima. Ele pode se passar e é o mais provável, inclusive, tá? Então, tenta concatenar todas as suas ideias de questão por parágrafo para que você não peque nisso e gabarite o máximo aí da sua questão CESP. Fechou? Querem complementar aí, galera? Eu queria complementar com uma coisa que faz todo sentido, né? Vejam que numa questão discursiva, que cobra de vocês conhecimento técnico, o que o examinador quer é que você responda as perguntas que estão lá na questão. Por isso que o parágrafo de desenvolvimento é o importante. Você não responde nada na introdução e nem responde nada na conclusão. Então acaba que você vai perder linha de questões se você fizer uma introdução e uma conclusão, certo? Então muitas vezes o aluno até reclama que não tem espaço no texto, tá muitas perguntas em poucas linhas, mas é para você justamente pegar ali, 3 perguntas, 3 parágrafos, cada parágrafo respondendo uma das perguntas. Você até poderia utilizar o recurso ali, até que eu gosto de falar, puxa, sobraram ali 4 linhas, respondi tudo, o que eu acho que geralmente o aluno não faz, e aí pegar e fazer um parágrafozinho de conclusão para fechar ali. Mas veja, ele não vai trazer nada de nota de conteúdo, por isso, utilize os espaços para realmente responder dentro de parágrafos de desenvolvimento as perguntas que estão sendo feitas. Beleza? Isso aí. Vamos para frente. Seguindo aqui os 10 passos apostólicos para você gabaritar essa questão discursiva do CESP, vou falar um pouco mais do que o Humberto acabou de falar sobre o uso dos conectivos para trazer coesão e coerência. Quando a gente fala para vocês que é para vocês responderem de forma direta a pergunta, não é para você também ser seco e ignorante, né? O cara geralmente te faz uma pergunta assim, se pode ou se não pode, ou se é permitido ou se não é, e aí às vezes a gente recebe uns textos e o cara fala assim, sim. Poxa, não é isso, né? Utilize os conectivos, lembre-se que você está escrevendo um texto dissertativo, né? Então, no primeiro parágrafo ali, na introdução, você até pode começar assim, de acordo
ou se ele está abordando ali uma questão do direito tributário, por exemplo, de acordo com o Código Tributário Nacional, vírgula. E aí você já começa a trazer a resposta da primeira pergunta, tá beleza? Você está indo para o segundo parágrafo ali, então você já vem e coloca assim, em relação, se for um estudo de caso, em relação ao caso hipotético, ou na análise do caso hipotético, vírgula, perceba que você já está trouxe um conectivo fazendo referência ao que está sendo dito lá, ao que está sendo perguntado no estudo de caso, tá beleza? Ou você pode utilizar diversos outros conectivos, como, por exemplo, nesse sentido, dessa forma, dessa maneira, sendo assim, abusem desses conectivos, não só no início de cada parágrafo que você está respondendo, tá beleza? Mas entre períodos também. É importante você utilizar conectivos entre os períodos dentro de um mesmo parágrafo, para você ser coerente com o que você está dizendo. Então, por exemplo, se ele te pede para analisar, trazer exemplos, você cita um primeiro exemplo, quer citar mais um, você coloca, além disso, outro sim, ademais, que são conectivos de adição. Se você vai mostrar um outro posicionamento, você pode colocar um por outro lado, tá entendendo? E se você quer trazer algum arremate, alguma conclusão dentro do mesmo período, você pode utilizar dessa forma, desse modo, nesse sentido, ou sendo assim, tá beleza? Chegou no último parágrafo, que você está respondendo a terceira e última questão, ali pode ser a terceira, a quarta ou a quinta, né? Sempre inicie esse parágrafo com um por fim. Esse daqui você pode decorar e colocar ele sempre no primeiro parágrafo. Por quê? Porque você não vai ter mais de um último parágrafo, ele é sempre o último. Esses outros é bom você ir variando entre os parágrafos e entre os períodos. Se você começar o último parágrafo ali com um por fim, e aí já traz a resposta da terceira pergunta, maravilha, porque é o encerramento do seu texto. Você está sinalizando para o examinador que você vai encerrar o seu texto. Você abusando mesmo do uso desses conectivos, você vai dar coesão ao seu texto e vai trazer coerência, que é o quê? Faz sentido com o que você está dizendo entre as perguntas, entre os parágrafos e entre os períodos. Beleza? Isso é muito importante, o CESP avalia esse tipo de coisa. Quando vocês não colocam esses conectivos, vocês perdem pontos ali até de apresentação, tá beleza? O CESP ele sempre dá 0,5% do total da nota como apresentação e diz respeito não só à legibilidade, respeito às margens, mas também a estruturação que você está fazendo do seu texto, e isso envolve coesão e coerência, tá beleza? Outro ponto importantíssimo que a gente bate na tecla, inclusive a gente traz avaliação, pontuação em cima disso, porque o CESP faz isso, é você utilizar argumentos de autoridade. O que são argumentos de autoridade? Galera, percebam uma coisa, vocês ainda são aspirantes ao cargo. Em bom português é o quê? Você ainda não é ninguém. Então, quando você responde algo para o examinador, você geralmente tem que dizer quem é que está dizendo isso, certo? Então, você tem que trazer argumentos de autoridade, que pode ser uma lei, pode ser jurisprudência dos tribunais, pode ser alguma súmula, pode também ser a doutrina. E como colocar isso dentro do seu texto, né? Às vezes, você pode iniciar o parágrafo já citando, conforme o Código Tributário Nacional, vírgula, são causas de suspensão do crédito tributário. Ou você ainda pode fazer o seguinte, ó, são as causas de suspensão do crédito tributário, vírgula, de acordo com o Código Tributário Nacional, vírgula, são as seguintes, 2 pontos. Então, perceba que eu estou respondendo o meu texto de forma estruturada e trouxe um argumento de autoridade, que foi quem? O Código Tributário Nacional. Você também pode citar os tribunais. Então, por exemplo, poxa, não estou lembrando se essa jurisprudência aqui é do STF ou do STJ. De acordo com os tribunais superiores, genericamente você já trouxe ali um argumento de autoridade. Súmula. Poxa, se você sabe mesmo o número da súmula, você até pode colocar. Não sei o número da súmula, mas eu sei que ela existe. O que você faz? De acordo com o entendimento simulado do Superior Tribunal de Justiça ou de acordo com o entendimento simulado do Tribunais Superiores. Isso daí mostra para o examinador que você sabe que existe uma súmula e você trouxe mais um argumento de autoridade. E você também pode colocar,
conforme a doutrina majoritária, vírgula. Então, tudo isso tem que estar no seu texto. Sempre que você for responder a um quesito dentro do seu parágrafo, deixe evidente, tá, esse argumento de autoridade, porque senão você pode perder ponto. Já teve prova da Sebrasp em que ela cobrou a citação do argumento de autoridade, tá beleza? Então, para você não correr risco, não deixe de fazer isso. E ainda tem uma dica importantíssima. Geralmente, ali, no comando da questão, o CESP vai lá e coloca, ó, responda com base na lei de responsabilidade fiscal. Poxa, ele já te deu ali o argumento de autoridade para você citar. Então, você vai colocar no seu texto. Às vezes ele vem e coloca o STJ, o Supremo, ou fala com base no CTN. Poxa, traz isso para dentro do seu texto para você demonstrar para o examinador que você sabe de onde saiu. Não deixe o seu texto com a resposta, por mais que ela esteja correta, e até mesmo às vezes ipsis litteris, com o que está dito às vezes num código, ou numa lei, ou numa súmula, sem você dizer com base em alguém ou em um órgão. Beleza? Inclusive, sobre esse ponto aí de trazer argumentos de autoridade, eu vou agora passar a bola para o professor Matheus, que ele vai falar de uma coisa importantíssima, ainda seguindo os 10 passos apostólicos para você gabaritar essa discursiva. Fala aí, Matheus. Isso aí. Galera, porque é o seguinte, você vai falar sobre esse argumento de autoridade e muitas das vezes esse argumento de autoridade vai estar girando ali dentro de alguma lei, né? Como o Lucas citou anteriormente, poxa, a gente pode estar falando sobre alguma jurisprudência que normalmente a gente vai gerar em quem? No STJ, no STF, né? Ou se estivermos estudando para concursos diversos, vai falar sobre o Tribunal Superior Eleitoral ou o TST. O que importa é o quê? A gente está falando de um órgão de autoridade muito acima de um juiz, por exemplo, do singular, quando a gente está falando de jurisprudência. Mas a gente pode estar falando também sobre lei, né, que seria um outro argumento de autoridade, o Lucas trouxe isso no slide anterior, e aí, por exemplo, a gente pode estar falando do CTN, só que veja, a palavra do CTN, né, essa sigla, né, ele resume o quê? O Código Tributário Nacional. Olha como essa palavra é grande, e muitas vezes você vai levar o seu argumento ali para esse código, né? Ou então para uma lei de responsabilidade fiscal. Olha como é grande, 3 palavras para você citar ali a lei complementar 101. E aí você teria que ter esse jogo de cintura aí para poder colocar essas palavrinhas poucas vezes, só que relacionar com essa lei complementar aí da LRF. Só que veja, olha o que eu acabei de falar. Utilizei uma sigla LRF. Como é que a gente descobre se essa sigla lá a gente pode usar ou não? Veja, na sua questão, ele pode trazer essa nomenclatura já da LRF e assim você tem uma certa liberdade para colocar diretamente na sua discursiva. Só que existem siglas que são conhecidas e existem outras que não. Por exemplo, se eu falar a sigla aqui, CF88, vocês sabem que eu estou falando da Constituição Federal de 1988. Mas existem pessoas que não sabem acerca dessa sigla. E a pessoa que vai estar corrigindo sua prova, com certeza, não é uma pessoa especializada para o cargo que você vai fazer. E então, ela pode saber o que significa, pode ser que não, e pode estar no gabarito, pode estar que não. Só que se ele pegou a questão ali e nela já vinha ali escrito LRF, CF88, né, STF, STJ, ele em tese, né, ele te deu a liberdade para você escrever isso dentro da sua questão. Mas o que é o correto a se fazer? Como é que você deve fazer? Se você quer utilizar a palavra muitas vezes, você pode utilizar a sigla desde que você cite ela anteriormente. Veja, Código Tributário Nacional. A gente colocou aqui entre parênteses CTN, certo? Agora, você tem uma outra forma de escrever também. Você pode botar o Código Tributário Nacional, um tracinho simples, e botar a palavra CTN, sem, no caso, né, os parênteses, beleza? Só com um tracinho, tá? Então, veja que, nesse caso aqui, você está criando uma sigla que é conhecida, mas você já está dizendo o que é, tá? Outra coisa, você pode também criar suas próprias siglas. Por quê? Não existe uma sigla para as palavras crédito tributário, por exemplo. Só que nessa palavra, aqui, né, nessa prova, eu sabia que eu ia escrever várias vezes a palavra crédito tributário. O que eu fiz? Utilizei, né, a criação de uma sigla CT. E toda vez que eu falar CT, eu informo ao examinador que eu estou ali tratando do crédito tributário. Veja que eu coloquei ela aqui embaixo, coloquei aqui. Só nesse recorte da minha prova,
eu utilizei e abusei dela aqui. Mas por quê? Porque eu estava falando das hipóteses ali de exclusão do crédito tributário e uma hipótese de extinção, qual seja a remissão. E aí eu precisava, muitas vezes, falar que era o crédito tributário, né, decorrente de uma extinção, então de uma exclusão do crédito, que aí seria a isenção e a anistia. Galera, veja o seguinte, você pode criar essas siglas e vão facilitar para você não ficar sendo repetitivo o tempo todo, mas de algo que precisa ser colocado dentro da sua questão. É algo sensível, que foi o que foi perguntado, certo? Então, é interessante você criar essas siglas, beleza? Poxa, Matheus, eu cheguei, escrevi minha prova toda escrevendo aqui CT, 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 mas eu percebi que eu não coloquei o que é que significava CT antes da minha escrita do CT. Então, imagine que eu não fiz isso daqui. E aí, fui escrevendo CT, 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 CT. E aí, eu cheguei no final da minha discursiva, e aí eu não expliquei o que era CT. Dê um jeito de, na última linha que seja, você colocar alguma coisa. O crédito, aí você escreve tudo, tá? Crédito tributário, tá? Tributário, vou simplificar aqui para a gente ficar mais rápido. Tributário, aí você bota CTN, não, CT, desculpe. CT. É dividido, e aí você escreve. É dividido em hipótese de extinção, exclusão e suspensão no CTN. Olha o que você fez. Você colocou a sigla aqui embaixo, apesar de não ter citado ela em momento algum na sua discursiva para cima, e você utilizou aqui o CT várias vezes. É uma forma de você consertar algo que você deveria ter feito lá em cima. E um eventual problema que ele diga que ele não entendeu o que era CT, você vai poder ir aqui de um possível recurso e dizer, ó, estava na linha tal e eu expliquei. Beleza? É uma forma de você se sair novamente de uma problemática que você criou. Beleza? Show. Voltando aqui para... Matheus, pode falar. Só não deixem de citar, né? Percebam que pode acontecer, então citem o que significa aquela sigla para não ficar sem essa resposta. Isso também é um importantíssimo recurso para você economizar linhas. Imagina se o Matheus tivesse escrito crédito tributário, crédito tributário, crédito tributário no texto inteiro, ele ia acabar gastando muita linha. Então, para uma questão discursiva que tem poucas linhas, esse recurso é muito importante. É isso aí. E aí, galera, vamos passar agora para o sexto passo apostólico aqui para gabaritar a discursiva, que aí vai ser o seguinte, devo fazer referência ao tópico que vou responder? Com certeza, já que você não vai fazer aquele de parênteses e continuar escrevendo, que inclusive eu expliquei sobre isso, você pelo menos pode extrair da sua pergunta, né, o que foi perguntado e já colocar a própria pergunta, só que em estilo de resposta, né, seguindo o que foi pedido, beleza? Então, novamente, eu trago vocês aqui para a questão e vejo, ó, aqui nessa questão foi perguntado, né, por exemplo, uma diferenciação, né? Em seu texto, diferencie remissão, isenção e anistia, certo? E se a gente vier para o meu texto aqui, olha o que eu coloquei. A remissão se diferencia da anistia e isenção, pois aquela extingue o tributo e a penalidade da infração, quando já estiverem sido lançados os créditos tributários. Já a principal diferença, de novo, ó, entre anistia e isenção é o fato de que aquela exclui a penalidade, e aí eu segui a explicação, mas eu quero te dizer o seguinte, olha como é que eu comecei o parágrafo no seco. Eu coloquei exatamente o que foi perguntado, já colocando a palavra-chave, que é o quê? Diferença. E aí eu diferenciei primeiro a remissão, que é uma hipótese de extinção do crédito tributário, das duas outras que são exclusões, isenção e anistia, e depois eu diferenciei as duas espécies de extinção, que é a isenção e a anistia. Beleza? A exclusão, né? Hipótese de exclusão. A isenção e a anistia. Então, eu utilizei a mesma nomenclatura do que foi perguntado, tá? Para responder a pergunta. Beleza? Que é uma pergunta ali, né? Que ela não tem uma interrogação, mas pediu para que eu diferenciado. Então, eu fui colocado à prova ali se eu sabia as diferenças. Beleza? Além disso... Oi? Vai lá, Matheus. Além disso, é a parte de baixo que eu já respondi. Devo ser diretão no seco?
Exatamente foi isso que eu fiz. Eu coloquei exatamente a pergunta lá, só que em formato de resposta. Então, se te perguntarem assim, o governador do estado X, ele agiu de forma correta com relação ao caso na situação hipotética, você vai começar como a resposta? O prefeito o governador do estado X não agiu da forma correta. Ponto. Exato. Dessa forma, o motivo pelo qual ele não agiu de forma correta foi porque ele ultrapassou o limite de despesa de pessoal e não poderia ter contratado pessoal para a área citada no texto, na situação hipotética, que pode ter sido, por exemplo, uma área que não é a área de saúde, segurança, aquelas situações da LRF lá que vocês já estão cansados de saber. Então, você colocou o quê? Você respondeu de forma direta se ele estava certo ou se ele estava errado, e depois você explicou o motivo dele estar errado, certo? Então, você amarrou a questão, você deu a resposta primeiro, de cara, direto, no seco, e depois você justificou. E isso é muito importante fazer dessa forma. Beleza? É isso aí. Show. Complementando isso que o Matheus está falando, né? Existem várias formas de você fazer referência ao tópico que você vai responder. Pegando esse exemplo que ele acabou de criar, possivelmente pode ser um caso hipotético que a questão trouxe. Você pode colocar, em relação ao caso hipotético, o governador não agiu de forma correta. Ponto. E aí você vai lá, uma coisa que a gente sempre fala, né, Matheus? Entregue a resposta primeiro, depois explique o porquê daquilo ali. Então veja que de forma escrita, a gente respondeu diretamente ao tópico, fazendo referência a ele, e aí depois você coloca um ponto e pode colocar isso porque ele ultrapassou, isso porque, de acordo com a LRF, ele ultrapassou o limite, parará. Tá beleza? Existem formas de você fazer referência ao tópico, essa é uma delas. Às vezes o cara tá perguntando, igual a diferenciação de isenção e remissão, em relação à diferenciação desses institutos, dos institutos da remissão e isenção, vírgula, o Código Tributário, aí você vai lá e escreve diretamente. O que a gente está querendo falar é para você responder de forma escrita, direta, a resposta que o examinador pediu, tá beleza? E você pode fazer uma referência àquela pergunta, utilizando palavras-chave ou também citando o governador ou então o caso hipotético. Beleza? Vamos aqui para o próximo passo. Vamos lá. O Humberto vai falar aqui o sétimo passo para você. Sétimo passo, galera, que são os principais erros gramaticais e como evitá-los, tá? O primeiro de todos, que parece bobo, mas não é, que é o que tem mais erro, é o de concordância, certo? Por quê? Porque todo mundo acha que sabe concordância e que concordância é fácil, né? De plural, singular, gênero. E não é tão simples quando você faz períodos longos. E é exatamente por isso que a gente colocou ali em parênteses, ó, cuidado com períodos longos. Porque quando você começa a deslocar muito advérbio, né, muitas locuções adverbiais no meio, entre o verbo e o sujeito, e você começa a fazer aqueles períodos extensos, você acaba se perdendo. Quando você começa a colocar um monte de sujeito composto, né, você começa uma frase misturando muita coisa, acaba que quando você está na terceira linha, o sujeito está lá na primeira, você não lembra ou não tem a noção clara de qual é a concordância que está ali e você erra. Então, é muito fácil errar quando você está com períodos longos. Qual é a melhor forma de você evitar isso? Encurte seus períodos, faça eles mais curtos, né? Deixe períodos mais curtos e comece um novo com um novo conectivo, tá? Evite essas interlocuções e várias orações, uma dentro da outra, porque isso vai dificultar a sua vida. E você não está ali para se testar, para ver se você é o grande mestre de português que sabe escrever, colocando as coisas todas longe uma da outra. Não, você está ali para passar o conteúdo e para evitar esse erro comum que acontece. Beleza? Então, evita muito cuidado com o período longo para você não errar na concordância. Fechou? Segundo erro muito comum é a parte da pontuação. Galera, pessoal de vírgula, você acha que é besteira, mas não é. Toda vez que você for deslocar uma oração adverbial
para colocar ali entre o sujeito, né, antes do sujeito, entre o sujeito e o verbo, você precisa colocar vírgula, e se tiver no meio da oração, tem que ter 2 vírgulas. Um erro muito comum que a gente vê é quando você tem esse deslocamento e você deixa com uma vírgula só. Tem algum exemplo aí, teachers? Então, o exemplo aqui eu não vou ter por conta da minha discussível Eu não posso- fazer já muito isso. Mas o que eu quero, eu deixo mais uma dica para você, justamente para essas intercalações, você não ultrapassar ali mais do que uma linha, né? Porque muitas das vezes você quer Isso. colocar ali uma explicação acerca de alguma coisa que você escreveu antes, e aí, meu amigo, fica gigante, tu vai estar na quinta linha para explicar algo que você começou a intercalar na segunda. E isso evite, justamente para o que o Humberto falou, não complique a sua vida. Um período muito bom é em torno de 2 a 3 linhas, certo? Veja que um desenvolvimento ali, um parágrafo de desenvolvimento, você normalmente vai poder responder ali um quesito que pode ter 2 subperguntas dentro dele, ou 3, certo? Mas evite você ter períodos longos para explicações muito bem elaboradas, digamos assim. Basta você responder no seco ali, ou se tiver muitas informações, parta ele em pequenos períodos, coloque o conectivo retomando a situação anterior, e isso já vai deixar ali o seu texto muito bem construído, coeso, né? Coerente, com bastante conectivos. Perfeito. Humberto, O outro erro muito comum Humberto, é o dia... Oi, diga. só para exemplificar aí, já que você perguntou, geralmente o que acontece, pegando esse gancho que o Matheus falou, né? Vamos pensar aqui num exemplo aqui. A pergunta pediu para você citar o principal objetivo de uma, por exemplo, sei lá, da LOA. E aí você vai lá e coloca. O principal objetivo da LOA, vírgula, com base na lei de responsabilidade fiscal, e aí você passou para a segunda linha, o que geralmente acontece? O cara colocou aquela primeira vírgula, deveria colocar a segunda vírgula, porque ele fez uma intercalação ali, né, para mostrar o argumento de autoridade, e aí ele esquece aquela linha, aquela vírgula. Esse é um erro dos mais comuns. E aí você acabou separando ali um sujeito de um predicado, um objeto do complemento, e esse é o X da questão. Mas percebam que, às vezes, você fazendo uma revisão do seu texto, você vai perceber aquilo ali, e aí é só você colocar essa vírgula. O erro de pontuação que mais ocorre é justamente essa vírgula que, às vezes, vocês esquecem, colocam no início, não colocam no final de uma intercalação, colocam no final, não colocaram no início, e geralmente são por causa de locuções ou orações adverbiais muito grandes que ultrapassam uma linha e você acaba esquecendo. Então, preste atenção nisso daí para você não errar nunca mais. Beleza? Show de bola. Então, seguindo aqui, acentuação, tá? E aí que a gente precisa chamar atenção para a crase, que é o pior erro de acentuação aí que a gente vê, beleza? Eu sei que é muito importante que esteja muito claras as regras da crase a principal ferramenta que você tem para não errar é fazer aquele jogo de gênero, tá? Lembrar que crase é AA, tá? Então, na hora que não for AA, você tenta girar o gênero para masculino para ver se vira AU. Se vira AU, vira crase. Se não, não vira. Atenção a isso aí. Esse é o principal erro aí de acentuação que você tem que ter cuidado, beleza? E o último erro aí que a gente traz é o ponto final. Muita gente parece que esquece do ponto final, coloca tudo certinho, e aí quando chega no final da frase, né? No final do parágrafo, fica voando lá a última palavra sem o ponto final e isso perde ponto, tá? Então, muita atenção aí para esse ponto no final do parágrafo e do texto como um todo. Quero fazer só um remate, que é o seguinte, esses dois problemas, né, a acentuação aí da crase, acentos mesmo, agudos, circunflexos, e também o próprio ponto final, você pode fazer em momento posterior a você escrever todo o seu texto. Por quê? É algo que você consegue simplesmente escrever ali um tracinho, né, ou botar o ponto final. É um ajuste final que você consegue fazer depois que você escreve o texto. O ideal não é você fazer isso, mas quando você reler o seu texto, caso você tenha tempo, você vai conseguir ali achar a maioria dos problemas de crase e de ponto final, que é justamente você só riscar ali com a caneta quando você for colocar algum acento, né? Ou então esse ponto final, que é só acrescentar informação, beleza? Beleza. Beleza. Vamos para o próximo passo aqui.
8º e 9º passo, e aqui já é uma dica, né? Já é uma dica para vocês responderem as questões. Isso daqui aconteceu com a gente na Cefaz DF na mesma prova. Como devo me comportar diante de questões grandes e com poucas linhas? Ou seja, o cara chegou lá, é uma questão de 20 linhas e tem 5 perguntas. Na nossa prova da Cefaz DF, ela era do seguinte formato: você tinha uma dissertação de 60 linhas e 2 questões de 20 linhas, né? O Matheus até mostrou a dissertação aí, e ela tá ligada mais ao problema da dica 9. Mas teve uma questão nossa lá de 20 linhas que o cara tinha colocado 5 perguntas e era para você responder em 20 linhas. Aí você, puta que pariu, como é que eu vou fazer isso? Técnica apostólica da bariátrica das respostas. Sabe isso que o Matheus falou de você responder diretamente? Agora você começa a ser um pouco mais ignorante. Você vai ser mais direto ainda. Às vezes você não vai nem fazer aquela referência, por exemplo, na análise do caso hipotético, ou em relação aos princípios, você já entrega a resposta direta. E uma dica que a gente sempre passa para o aluno é o seguinte: o cara te fez uma pergunta. Imagine assim, o que esse cara está querendo saber se eu sei? Porque geralmente vem uma primeira resposta. Porra, ele quer saber isso daqui, certo? Mas tem isso, isso e aquilo. O que você vai entregar primeiro é a resposta principal. Porque se você tivesse mais espaço, aí sim você acrescenta mais informações para tentar se aproximar da resposta ali que o examinador possivelmente vai colocar no gabarito dele. Mas de bate-pronto, ele está querendo saber aquilo ali. Vou dar um exemplo recente agora, que teve numa prova do ISS São Paulo. Ele perguntou as exceções do caso de renúncia de receitas, né? Ele estava tratando ali do artigo 14 da LRF e perguntou em que casos não se aplicaria as regras da renúncia de receita. Ele estava querendo falar diretamente ali do parágrafo 3º do artigo 14, que tem 2 casos ali que não se aplica, né? Quando você está falando de alteração da alíquota dos impostos extras fiscais da União e também quando o custo de cobrança é superior ao cancelamento do débito. Existem outros casos dentro da própria LRF em que você não vai aplicar. Por exemplo, quando é estado de calamidade, beleza? Então, veja, se você colocou um dos 2 casos, e você até citou o caso de calamidade, beleza, mas às vezes não vai ter linha suficiente. Então, entregue a resposta principal, tá beleza? No nosso caso mesmo ali da prova da Cefaz DF, ele perguntava como que você fazia, mais ou menos, eu não lembro direito, mas para fazer, quais são os instrumentos para você discutir aquele auto de infração. Claramente ele estava pedindo para você falar sobre a impugnação e sobre o recurso que tinha o primeiro recurso lá. Então, veja, existiam outros meios? Possivelmente. Existiam outros tipos de recurso? Possivelmente, mas eu tinha 20 linhas para responder aquilo ali. Então, responda diretamente ao que está sendo perguntado para você ter espaço para você tratar sobre aquela resposta. Beleza? E também pode existir o caso contrário, tá? O que fazer quando eu estiver diante de um tópico muito simples ou perguntas pequenas de poucas linhas que você responderia ali e você tem muita linha, tá? Beleza? Aconteceu isso daí com a gente, né? Ele perguntava para você conceituar ali isenção, remissão e anistia, estabelecer as diferenças e aí também sobre o princípio do pecúnia non olet. Rapaz, em 30 linhas ali, em 20 a 30 linhas você conseguia responder isso. Poxa, nesse momento você vai aplicar a técnica apostólica do engordamento de respostas. Tá beleza? Então, se você lembrou de algum outro detalhe, se você lembrou da história daquele princípio, se você tem uma aplicação daquele princípio, um exemplo daquele caso, coloque isso na sua resposta, justamente para você mostrar que você tem mais conteúdo e aí escrever mais linhas. Poxa, professor, mas no CESP, se eu escrever mais linhas, eu posso acabar errando mais. Mas também, se você escreve mais linhas, você diminui o peso daquele erro. O CESP aplica uma fórmula ali, e às vezes ele coloca até pesos nisso, mas ele sempre coloca a quantidade de erros dividido pela quantidade de linhas. Então, quanto mais linha você escreve, você diminui o peso daquele erro e, principalmente, você mostra para o examinador que você tem conteúdo e possivelmente você vai se aproximar mais ainda do gabarito completo dele.
Veja que nesse gabarito dessa prova, da questão discursiva da Cefaz-DF, ele cobrou a história, ele pediu o conceito do princípio do pecúnia non olet, mas dentro do gabarito dele tinha a história do princípio. A história do princípio lá do imperador romano. Então, poxa, o cara cobrar isso é uma sacanagem, mas teve gente que colocou a história do princípio, meu colega Matheus aí colocou, e ganhou mais pontos, tá beleza? Então, saiba se comportar quando você tiver muitas perguntas para poucas linhas e também uma resposta curta para muitas linhas. No nosso curso de discursivas aqui dos apóstolos, a gente sempre faz questões para abordar os diferentes cenários, para você saber como se comportar quando você tiver pouca linha para responder muita coisa e quando você tiver pouca coisa para responder em muita linha. Beleza? Pegando esse gancho, vou passar aqui agora para o Matheus, para ele ensinar uma técnica apostólica super importante para a prova de vocês. O último passo aqui, Matheus. Vamos lá. É isso aí. Normalmente, a gente traz aqui alguns exemplos, né, de questões para vocês poderem fazer realmente um repeteco, né, daquilo que a gente fez e do que foi que deu certo. E aí a gente tem esse case de sucesso aí na Cefaz-DF com relação à disciplina de administração financeira orçamentária. E aí essa questão, novamente, a Cefaz-DF foi o Sebrasp que construiu essa questão, e eu prefiro mostrar para vocês aqui como foi cobrado, justamente para vocês saberem como se comportar. Nada melhor do que vocês saberem como a banca traz os pedidos e como você deve se comportar, certo? E aí a gente traz o que a gente chama de técnica apostólica da coerência. Essa técnica nada mais é do que você ser realmente coerente. Poxa, Matheus, mas beleza, eu sei que eu tenho que ser coerente, mas por que você está dizendo isso? Estou dizendo isso, galera, porque eu vou trazer uma questão aqui e você vai entender o motivo de você ser coerente e como você ser. Por quê? Às vezes você não sabe a resposta da pergunta, mas você mesmo assim vai escrever, certo? E aí, nesse momento que você escrever, você vai ter que ser coerente naquilo que você está escrevendo. Vamos lá para a questão que vocês vão entender melhor o que eu estou querendo dizer. Nessa questão aqui da Cefaz-DF, foi perguntado, né? Foi dito ali que uma lei distrital, né, fixou para o DF limites, né, para certas situações ali da LRF, tá? Em patamar inferior ao previsto no plano federal para os demais entes. E aí ele quer saber, né, nessa situação hipotética aí, e com base no entendimento majoritário do STF, para elaborar um texto ali respondendo se houve invasão de competência legislativa da União e se a lei distrital usurpou a competência do Senado. Por que ele mandou isso aqui? Só para a gente contextualizar. Quando a gente fala de competência legislativa da União, é porque tem ali as questões do direito financeiro. E ele o direito financeiro, né? Para a gente tratar sobre direito financeiro, a competência é concorrente entre a União, os estados e o Distrito Federal, certo? E aí, sobrevindo, né? Você pode, né? O estado pode legislar sobre isso, e sobrevindo ali alguma lei, né? Federal, você revoga ou suspende, digamos assim, né? A palavra certa não é revogar, você suspende, né, a lei distrital ou estadual que seja contrária àquilo que a lei federal trouxe ali para normatizar, beleza? Diante desse fator, você tinha que se posicionar. E você tinha que explicar exatamente isso que eu falei. E isso eu sei. Só que veio uma segunda pergunta que aí eu não sabia a resposta, que é o seguinte: a lei distrital, ela usurpou a competência do Senado, porque em tese, né, aí agora a gente não está falando mais de direito financeiro, a gente está falando que, né, a LRF ali, ela normatizou certa situação e veio uma lei ali distrital para poder fixar um limite inferior, só que a lei, né, ela determinou que o Senado fixaria esse limite máximo. Beleza. O que aconteceu? Eu peguei e tive que me posicionar para ver se a lei distrital ela poderia colocar um limite inferior ao fixado pelo Senado Federal. Poxa, pensando, né, e tomando uma decisão que eu não sabia a resposta, eu disse que essa lei distrital ela poderia sim, né, colocar um limite inferior, já que ela estaria respeitando ali digamos assim, a regra, né, que o Senado Federal colocou, certo? Só que eu lembrei também que na LRF existe um artigo que permite que a lei distrital e estadual possa colocar limites inferiores. Beleza até aí.
E aí, Matheus, por que você falou de coerência? Porque é o seguinte, apesar de eu saber que tinha a LRF isso, eu não sabia o posicionamento do STF, coisa que foi pedida aqui, certo? E aí, nesse caso, eu tinha que me posicionar aqui com relação ao entendimento do STF. O que eu fiz? Né? Vamos ver? Olha aqui, eu vou trazer aqui a resposta que eu fiz, e a gente tem aqui, ó, eu coloquei, a LRF possui previsão para que o Senado Federal fixe os limites máximos, conforme previsão de competência para o órgão na CF88, certo? Lembrando, ó, CF88 está aqui, olha o que está aqui em cima, a sigla. Beleza. Com base em alguns critérios. Além disso, né, olha o conectivo, a LRF prevê que os estados e o DF podem fixar limites inferiores. Até aqui eu sabia de tudo, né? Para as dívidas consolidadas, é repetir lá o que a questão falou, beleza? Só que aí, o que acontece? Eu tinha que me posicionar com relação ao STF, e eu não sabia o que o STF tinha definido. Pô, afinal, eu não vou ficar vendo todos os recursos extraordinários especiais do STJ, por exemplo, e todas as decisões. Não tem como você saber isso. Só que às vezes vão te perguntar. Só que veja, se eu falei que a LRF pode, se eu me posicionei que é possível essa fixação de limite inferior, e eu não sei o que o STF vai falar, eu digo que, na verdade, o STF está me seguindo, né? Então, se eu tomei uma decisão nesse sentido, o STF também foi junto. E não o STF decidiu e eu fui junto com o STF, porque eu não sei a resposta. Mas eu me posicionei de algum lado, e aí o que eu fiz? Malandrão, escrevi aqui, ó, o STF decidiu pela constitucionalidade da lei estadual distrital que, respeitando o limite definido pelo Senado, diminua o limite máximo para sua aplicação interna. Então, veja, eu não sabia o que o STF disse, mas eu tinha que me posicionar com o que o STF pensa sobre o assunto e simplesmente eu fui coerente. Se eu decidi que pode, o STF certamente também decidiu que pode. É um chute no vento, mas eu não posso ser incoerente e dizer que pode, mas que o STF já decidiu que não pode. Ou simplesmente ser omisso e dizer nada sobre o STF. Galera, quando vocês tomarem uma decisão, vão até o fim com ela, porque o examinador ele não vai te tirar ponto se você der a resposta errada, né? Tirar mais pontos se você der uma ênfase na certeza que você está dando. Se eu tinha que me posicionar com relação ao STF, eu tinha que colocar isso lá. E se eu não colocar o posicionamento, eu tenho certeza que eu vou perder ponto. Mas eu posso colocar e dar um nível de certeza que o entendimento está consolidado pela corte acerca da situação e, lógico, você será coerente e colocará aquilo que você decidiu, que é o que, em tese, né, o STF pensa, mas você vai rechaçar ali, ó, falar que sim, que o STF disse isso sim, e já é um entendimento consolidado, né, de reiteradas decisões acerca desse assunto. E foi assim que eu consegui pular 103 posições, não sabendo a resposta, mas utilizando aqui a técnica da coerência do STF me seguindo, e não eu seguindo o STF, beleza? Era isso aí que eu queria trazer para vocês. Beleza, galera. Com esse passo final aqui, a gente chegou aos 10 passos apostólicos para você gabaritar sua discursiva, tá beleza? Não deixem dúvidas para trás. Se tiver alguma dúvida, manda uma mensagem ou para mim ou para o Humberto, ou também para o professor Matheus, tá beleza? A gente está sempre disponível para ajudar vocês. Espero que esse vídeo tenha ajudado a todos, tá? Se vocês seguirem esses passos que a gente está falando, o seu texto vai ficar muito melhor, tá bom? Muito melhor. E com as nossas correções ali em áudio, seguindo as dicas que a gente sempre dá, vocês vão gabaritar essa prova discursiva e vão sambar na cara do CESP. Beleza? Eu vou me despedindo aqui, quero dar um bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Bons estudos. Betinho, Matheus, façam suas palavras finais aí também. É isso aí, galera. É só adicionar a gente aí no Instagram, tá aqui embaixo, né? Durante todo o vídeo. Muito obrigado aí. Valeu. E não deixem de seguir a gente, tá, gente? Nosso Instagram tá aqui, tá? Segue lá e qualquer dúvida estaremos à disposição. Valeu, um abraço. E sigam o Apóstolo Concursos também, valeu? Um abraço.